manutenção de caudal hídrico em épocas críticas, em épocas secas, né? E uma série de outras, proteção de solo e tudo mais. Eu diria que isso são serviços ambientais prestados pelas florestas, mas também pelos bosques urbanos. Tá? Fatos. Vamos falar de impactos. Quais são os impactos que a gente pode esperar? Os impactos a gente conhece alguns, né? Então, essa imagem é muito iconoclástica. Essa é muito impressionante. Essa aqui é uma imagem de Belo Horizonte há um mês atrás. Tá? Não se esperava, pelo histórico, que houvesse uma chuva como essa, torrencial, em pouquíssimo tempo, e alagasse a cidade como alagou. Fora questões associadas à qualidade do ar e assim por diante, tá? Que a gente vivencia em São José dos Campos. Nós temos um problema com ozônio, temos um problema com material particulado, 2,5 que nem medimos, enfim. Há problemas sérios que essa questão, pensada na sustentabilidade, pode nos ajudar a resolver. Bom, aí falando, então tá, para um município, pensando numa cidade ou num município, para ser sustentável, o que a gente deveria fazer? Quais são as prerrogativas, né, que a gente deveria lançar a mão para que seja? O Instituto Acatu lançou uma cartilhazinha em que ele fala de produção e consumo consciente. Esse é um dos elementos que o município geralmente desdenha. Ele acha que isso aí não... Isso é questão de economia, de livre-arbítrio, é uma questão individual, produção e consumo consciente. Tá? Então, não tem como mexer nisso. Mas se a gente observar o que o Instituto Acatu propõe, consumir mais durável, descartável. Será que o município não tem condições de trabalhar com políticas públicas nesse sentido? Produção mais local do que global. Ou seja, se voltar à produção local, produção de alimentos. Né? Compartilhado mais do que individual. Transporte coletivo, né? Ou individual não motorizado, a gente vai falar rapidinho sobre ele. Aproveitamento integral e não desperdício. Saudável nos produtos na forma de viver. Suficiência e não excesso. Experiência e emoção mais que o tangível. Cooperação para a sustentabilidade mais do que competição. E publicidade não voltada a provocar consumismo. Então, desses aí, tirando talvez o último, mas também até no último, a gente tem coisas e prerrogativas que estão na alçada do município lidar. E não lida. Né? Bom, aí, por um lado, parece que isso está perto, porque a gente tem elementos para lidar com isso. Elementos bastante empoderadores. Vamos tentar levantar alguns deles? Todos os nossos instrumentos de planejamento hoje, e que foram consolidados normativamente nos últimos 10 anos, nos dão essas prerrogativas. A gente tem que fazer plano diretor, tem que discutir zoneamento, estamos fazendo isso inclusive nesse momento. Plano de desenvolvimento rural sustentável, plano de mobilidade, esses planos têm que conversar. Tá? Eu não posso sair lançando obra sem analisar que encaixa essa obra tem com o plano de mobilidade que já existe, por exemplo, no caso de São José dos Campos. E se a gente pegar o plano de mobilidade do município, nós vamos ver que ele, voltando àquela imagem do Acatu, ele atende pelo menos a 6 daquelas premissas. Tá? É um plano, está lá, em tese tem que obedecer esse plano. Oi? Tá. Tem mais 40 minutos. Plano de adaptação às mudanças do clima, plano de arborização urbana, saneamento básico, que inclui resíduos sólidos, abastecimento, tratamento de esgoto, drenagem urbana. Ou seja, a gente tem elementos, inclusive formais, para lidar com essa questão. E a gente pode, lidando com esses elementos, a gente pode mudar esse quadro. Esse quadro não implica em virar uma aldeia global. Tá? A ideia não é aqui todo mundo, flower power, né? Voltar aos tempos da comunidade hippie, e fazer com isso, estender um tapete verde sobre a cidade.
Tá? Porém, isso seria algo, uma disruptura. Tá? Mas a gente precisa de algum tipo de disruptura e estou puxando o gancho da Thelma, colocou muito bem essa questão da disruptura. Bom, tão perto, ou seja, a questão de smart cidades inteligentes, tecnologias para a sustentabilidade dentro desse contexto de cidades inteligentes, cidades integradas inclusivas, incentivo e desenvolvimento sociocultural, a gente tem elementos. Thelma falou, nós temos aqui o INPE, temos o SEMADEM, ela não falou, mas tem o ITA também, tem a Unesp, né? Tem o Univap, tem muita coisa, tem a Unifesp. Pois bem, a gente pode chegar lá, né? E tem massa crítica, especialmente em São José dos Campos, tem massa crítica para fazer isso. Eu fico muito chateado de não realmente que a gente não consiga mudar não tenha conseguido mudar esse curso ao longo do tempo. Então nós temos esse elemento, inclusive, como massa crítica. E por outro lado, está tão longe. Por que está tão longe? Porque exige disrupção. Exige pensar fora da caixa, exige mudar o fluxo para muitas coisas. Para muitas coisas. Isso não é trivial. Tá? Então, é por isso que a gente está longe. Essa sustentabilidade em nível municipal demanda pensamento crítico e analítico. Então, não vou fazer isso aplaudindo todo mundo só porque eu quero fazer parte do time. Tem que pensar criticamente, tem que criticar, tem que analisar, tem que fazer autocrítica, inclusive. Tem que aceitar a crítica. Iniciativas disruptivas, a gente precisa disso. São José não poderia ser uma cidade de ciclistas? Isso é disruptivo. Semana passada eu estava conversando com o Pedro Oliva, talvez muitos de vocês conheçam. O Pedro Oliva é um grande canoísta, enfim, nem sei se o nome é canoísta, tá? Mas é talvez um dos principais do mundo. E ele está com uma iniciativa numa escola à beira do Rio Paraíba do Sul. E nós no ITA lá temos uma iniciativa na comunidade, também à beira do Paraíba do Sul, mais acima. Aí eu falei, Pedro, vamos bolar um barco interessante que possa levar gente, vamos propor um transporte hidroviário para São José dos Campos? O Rio Paraíba do Sul? Tem só 30 minutos agora. Quão longe, então, estamos dessa sustentabilidade? Né? Aí a gente pensa assim, o que é uma cidade sustentável? Quais são as opções num leque, num portfólio de cidades no mundo? Quais são as sustentáveis? É claro que a gente vai, de cara, selecionar as 4 nórdicas, né? Capitais como sendo, então, Copenhague, Oslo, estou falando de geografia. Estocolmo, Helsinki, né? Todas elas estão nesse conjunto. E tem outras, a Seul, na Coreia do Sul, também tem algumas coisas que estão caminhando para essas disrupturas. Mas eu diria o seguinte, uma cidade mais sustentável, se a gente fosse fazer um balanço, ela é mais inclusiva. Sustentabilidade tem 3 eixos, pelo menos, e um deles é social, a gente precisa lidar com isso. Inclusive, como a Thelma muito bem falou, são as comunidades mais vulneráveis às mudanças climáticas. Gera muito menos resíduo, e eu selecionei o muito menos. Tá? A gente tem que lidar com uma coisa que é a não geração de resíduo. Lixo zero. Reutiliza ou recicla a maior parte do que gera. Então, nós temos em São José dos Campos reciclagem, com uma efetividade quase zero, 5%. 5% eu provo. Utiliza muito menos energia por habitante, emite muito menos poluente. Olha aqui, utiliza muito menos energia. Esse é outro argumento, geralmente, dos governantes municipais. Energia não é comigo. Energia é com a União. Energia é com a EDP. A energia não é comigo. Mas eu consumo energia. Se eu mudo meus modais, eu mudo minha forma de lidar com a energia.